Capítulo 2º. Da violação das obrigações e dos deveres policiais militares. Seção I da atribuição de responsabilidades. Artigo 48. O policial militar em função de comando responde integralmente pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir, pelos atos que praticar, bem como pelas consequências que deles advierem. Parágrafo 1º. Cabe ao policial militar subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Parágrafo 2º. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento de ordem recebida, a responsabilidade pessoal e integral pelos excessos e abusos que cometer. Artigo 49. A violação das obrigações, ou dos deveres policiais militares, poderá constituir crime ou transgressão disciplinar, segundo disposto na legislação específica. Artigo 50. O policial militar responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Parágrafo 1º. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo do erário, ou de terceiros, na seguinte forma. Alínea A. A indenização de prejuízos causados ao erário será feita por intermédio de imposição legal ou mandado judicial, sendo descontada em parcelas mensais, não excedentes a terça parte da remuneração ou dos proventos do policial militar. Alínea B. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o policial militar perante a Fazenda Pública, em ação regressiva, de iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado. Parágrafo 2º. A responsabilidade penal abrange os crimes militares, bem como os crimes de competência da Justiça Comum, e as contravenções imputados ao policial militar nessa qualidade. Parágrafo 3º. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo, praticado no desempenho de cargo ou função capaz de configurar, à luz da legislação própria, transgressão disciplinar. Parágrafo 4º. As responsabilidades civil, penal e administrativa poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Parágrafo 5º. A responsabilidade administrativa do policial militar sujeita-se aos efeitos da elisão e da prescrição na seguinte forma. Alínea A. Será elidida no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato, ou de sua autoria. Alínea B. Prescreverá. 1 ponto em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão. 2 ponto em 3 anos, quanto às infrações puníveis com sanções de detenção. 3 ponto em 180 dias, quanto às demais infrações. Alínea C. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Alínea D. Sendo a falta tipificada penalmente, prescreverá juntamente com o crime. Alínea I. A abertura de sindicância, ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final por autoridade competente. Seção 2ª. Das transgressões disciplinares. Artigo 51. São transgressões do policial militar. Inciso 1º. Não levar ao conhecimento da autoridade competente, no mais curto prazo, falta ou irregularidade que presenciar, ou de que tiver ciência e couber reprimir. Inciso 2º. Deixar de punir o transgressor da disciplina. Inciso 3º. Retardar a execução de qualquer ordem, sem justificativa. Inciso 4º. Não cumprir ordem legal recebida. Inciso 5º. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento de qualquer dever, serviço ou instrução. Inciso 6º.
deixar, imotivadamente, de participar a tempo autoridade imediatamente superior, impossibilidade de comparecer a tremo OPM, ou a qualquer ato de serviço. Inciso 7º. Faltar ou chegar atrasado injustificadamente qualquer ato de serviço, em que deva tomar parte, ou assistir. Inciso 8º. Permutar serviço sem permissão da autoridade competente. Inciso 9º. Abandonar serviço para o qual tenha sido designado. Inciso 10. Afastar-se de qualquer lugar, em que deva estar por força de disposição legal ou ordem. Inciso 11. Deixar de apresentar-se à OPM para a qual tenha sido transferido ou classificado, e às autoridades competentes nos casos de comissão ou serviços extraordinários para os quais tenha sido designado. Inciso 12. Não se apresentar, findo qualquer afastamento do serviço, ou ainda, logo que souber que o mesmo foi interrompido. Inciso 13. Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por negligência ou incúria, medidas contra qualquer irregularidade, de que venha a tomar conhecimento. Inciso 14. Portar arma sem registro. Inciso 15. Sobrepor a uniforme insígnia ou medalha não regulamentar, bem como, indevidamente, distintivo ou condecoração. Inciso 16. Sair ou tentar sair da OPM com tropa ou fração de tropa, sem ordem expressa da autoridade competente. Inciso 17. Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da OPM fora das horas de expediente, desde que não seja o respectivo chefe, ou sem sua ordem escrita com expressa declaração de motivo, salvo em situações de emergência. Inciso 18. Deixar de portar o seu documento de identidade, ou de exibi-lo quando solicitado. Inciso 19. Deixar deliberadamente de corresponder a cumprimento de subordinado, ou deixar o subordinado, quer uniformizado, quer em traje civil, de cumprimentar superior, uniformizado ou não, neste caso desde que o conheça, ou prestar-lhe as homenagens e sinais regulamentares de consideração e respeito. Inciso 20. Dar, por escrito ou verbalmente, ordem ilegal ou claramente inexequível, que possa acarretar ao subordinado responsabilidade ainda, que não chegue a ser cumprida. Inciso 21. Prestar informação a superior hierárquico induzindo a erro, deliberadamente.